Sem dúvida, testes unitários, lá, pelo menos na comunidade DevPass e com certeza na comunidade tech em geral, é um dos assuntos que mais atraem atenção e, ao mesmo tempo, um medo, né? Uma coisa assim que parece Exato, exato. inatingível de primeira, né? Eu acho que a grande questão em cima disso é porque, realmente, para uma pessoa, principalmente para uma pessoa iniciante, é difícil pensar no por que testes é importante. Porque, assim, se eu simplesmente escrever testes por escrever na minha aplicação, sem pensar, por exemplo, numa integração com um servidor de CI, não vai fazer muito sentido, né? Você, pô, será que toda vez que eu escrever alguma coisa, eu vou ter que ficar dando um command U aqui para rodar os testes? É, à medida que isso cresce, isso daí vai complicar o meu dia a dia aqui, né? Não vai funcionar assim. Então, assim, primeiramente, eu acho que uma forma de entender a importância de testes é pensar isso num contexto de uma equipe de desenvolvimento contribuindo num projeto que está lá no repositório, e esse projeto, através de pull requests, e esse projeto ele está configurado já num servidor de CI, onde os testes vão rodar automaticamente. Para mim, a partir daí, a importância dos testes começa a fazer mais sentido, porque você não vai precisar ficar rodando lá o comando dos testes toda vez que você escrever coisa nova, apesar de, eventualmente, isso daí ajudar. Mas, de qualquer forma, usando o pull requests e o CI, você vai chegar naquela barreira onde os testes da aplicação vão ser rodados de qualquer forma, automaticamente, né, no serviço, e se alguma coisa quebrar, vai ser avisado e esse código não vai fazer parte do código principal até isso ser corrigido, né? Então, primeiramente, eu acho que pensar assim ajuda você a entender por que testes são importantes. E o segundo outra dúvida é sempre por onde começar a escrever testes unitários, né? Então, minha recomendação básica é você procurar métodos mais simples da sua aplicação. Então, por exemplo, geralmente esses métodos estão lá na pasta de extensions, né, fazendo o gancho com o que a gente estava Sim, 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 falando. sim. Então, lá dentro, geralmente essas extensions são métodos que vão estender tipos comuns como string, UIView, int e tudo mais, para desenvolver alguns padrões que são utilizados no aplicativo. Então, por exemplo, um padrão que eu já vi algumas vezes foi criar um método para tirar uma extensão de uma string com um método para tirar os espaços em branco de uma string, ou fazer uma configuração específica lá na string, adicionar, você passar para o método um valor inteiro, por exemplo, e esse método adicionar esse valor inteiro dentro de um formato lá com uma string. Então, por exemplo, esse tipo de método que recebe parâmetros simples, retorna parâmetros, um tipo simples também, e lá dentro dele tem uma computação básica, né? Para mim é o tipo perfeito para você Exato, começar a escrever testes, né? Porque é o concordo. que você precisa pensar, né? Então, no teste, eu já sei o que aquele método precisa fazer, aquele método já existe, eu não estou falando de TDD, né? Estou falando do que acontece com mais recorrência. Aquele método já existe lá na sua aplicação, você sabe que ele está funcionando certo, você sabe por que ele existe, e lá no teste você entende que se você passar os parâmetros x e y, esse método vai ter o retorno z. E é isso que você vai colocar lá nesse teste, né? Então, toda vez que x e y for passado, esse método tem que retornar z. Se não, ele vai quebrar. Então, é aí que os testes quebram, né? Se alguém eventualmente fizer alguma modificação nesse método de forma errada, né? E aí o teste vai quebrar. Então, eu acho que é uma boa forma de começar, né? Já em outros casos, um pouco mais robustos, quando ao invés desses tipos mais simples, né, como os tipos básicos ou estruturas de dados um pouco mais simples, você já tem classes e estruturas um pouco mais robustas que elas por si só já têm outras dependências, né? O que eu estou dizendo é quando você tem isso entrando nesse método através dos parâmetros, né? Aí já começa a ficar mais complicado, porque lá no teste,
antes de rodar o método, você vai precisar criar toda essa estrutura que ele precisa para funcionar, né? Aí que entra a injeção de dependência, práticas de criação de mocks, né? Aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas a dica é começar pelos métodos que você encontrar que forem mais simples. Você vai se impressionar quando vê que métodos super simples que têm casos super aplicáveis de testes, né, ainda não tem testes no seu aplicativo. Então a minha dica é essa. Sim, e assim, é igual a gente está comentando aqui, eu acho que para um primeiro contato, você saber lá, pô, assim, se eu não tenho um target de teste na minha aplicação, você ir lá, adicionar um target de teste, entender o que que é o XC teste, criar lá um XCT, test case lá da sua classe, entender o método setup, entender o método tear down, escrever seus próprios métodos de teste lá, saber que seu método tem que começar ali com o acrônimo de teste. Acho que tudo isso já vai, pelo menos, criar familiaridade de como você escreve um teste, assim. Então, e começar por essas extensions, como o Rodrigo comentou, que normalmente são métodos mais simples, eles não são mutáveis, tem um input e um output de um valor. Realmente eles são muito mais simples da gente testar. Basicamente, na maioria dos casos, eu acredito que seu teste vai ter 3 linhas. É onde você vai passar assim, fazer o setup de um valor, chamar o método ali que você quer testar, e esse output você vai fazer o assert ali e ver qual foi o resultado esperado. E assim, começar por isso eu acho que faz bastante sentido. E criar essa familiaridade com o teste, assim, eu acho que faz bastante sentido também.